Meus amados irmãos, o texto da nossa meditação de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 19. E logo no início desse texto, nós percebemos que Jesus deixou a região da Galileia e foi para a região da Judéia. Porém, embora Jesus tenha mudado de região, ele não mudou de situação. O nosso Senhor continuava, mesmo numa região diferente, lidando com os problemas presentes no coração dos homens. Ele havia acabado de lidar com os problemas dos seus discípulos, que nós vimos no Evangelho de Mateus capítulo 18, onde eles estavam ali ávidos para descobrir quem era o maior no reino dos céus. Foi assim que começou o Evangelho de Mateus capítulo 18, eles perguntando ao mestre quem seria o maior no reino dos céus. Então Jesus, lidando com os seus discípulos, ele ensinou que para ser grande no reino dos céus era necessário se converter, se humilhar e se cuidar para manter uma vida exemplar diante dos homens, uma vida que glorifica a Deus. Mas ele deixou claro para os seus discípulos, o que também foi para nós, que nessa jornada rumo à grandeza celestial, nós vamos enfrentar muitos obstáculos. Há obstáculos no nosso caminho. Dentre esses obstáculos, Jesus tratou de 4, que nós vimos nessas 2 últimas semanas. O obstáculo do descaso, de não considerar o padrão que Deus estabeleceu de vida para os crentes. Aqueles que descuidam, que tratam esse padrão com descaso, estão caindo numa armadilha, tropeçando nessa jornada e jamais alcançarão a grandeza celestial. Assim como há o obstáculo do desinteresse, o desinteresse pelas almas perdidas, almas valiosas para Cristo, pelas quais ele deu a sua vida. Um crente que não considera o valor de uma alma, jamais chegará à grandeza celestial. O obstáculo da desarmonia causada pelo pecado, o pecado que rompe os nossos relacionamentos uns com os outros e prejudica também o nosso relacionamento com Deus, fazendo uma separação entre nós e o nosso Deus. E por fim ele tratou do obstáculo do desgosto, a amargura presente em nossos corações por uma ofensa que recebemos ou que realizamos. Qualquer um destes obstáculos tem um grande potencial para nos atrapalhar, para nos impedir de avançar, de alcançarmos a grandeza celestial. Então Jesus lidou com esses problemas que estavam presentes no coração dos seus discípulos. Depois desse embate, o texto diz então que ele seguiu para a região da Judéia. E ao fazer isso, ele foi acompanhado por grandes multidões. Nós notamos isso no início deste texto. E eu vou ler mais uma vez com vocês, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus dessas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão, e seguiram muitas multidões, e curou-as ali. Jesus mudou de região, foi acompanhado por uma grande multidão, e o texto nos diz que ele curou aquela grande multidão. Eles tinham muitos problemas, mas Jesus curou a todos. Nesse momento, ao ler este verso em que diz que Jesus curou todos eles, nós poderíamos imaginar que a partir daí então tudo ia ficar mais calmo, mais tranquilo na vida do nosso mestre. Porque imagina, já havia lidado com os problemas dos discípulos, com os problemas daquela grande multidão, e agora o que restava? Talvez a gente pensaria, né? Mais nada. Mas o que acontece é que surgem aí, diante dessa situação, os fariseus. Logo surgem os fariseus, sempre os fariseus. E lá surgem eles. Qual era o propósito? Qual era o propósito? O propósito era mais uma vez colocar Jesus à prova, apresentar mais um problema para que pudesse ser resolvido pelo mestre. Trouxeram um novo problema, e nós podemos ver isso no verso 3. Vieram então a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito, é correto ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? É correto o marido repudiar, abandonar
desprezar a sua mulher por qualquer motivo? Irmãos, precisamos entender o que eles estavam perguntando aí, ou o assunto que eles estavam apresentando. Eu acho que repudiar ficou evidente. Repudiar é abandonar, rejeitar, deixar de lado. Em outras versões é traduzido não como repúdio, mas como divórcio, separar-se da sua mulher. Então fica claro para nós que o assunto aí apresentado por eles era o divórcio, e muito provavelmente o novo casamento. Era um assunto bastante delicado naquela época, como é delicado nos dias de hoje. Bastante delicado, porque inclusive no nosso meio há pessoas que têm essa dúvida sobre o divórcio, se é permitido ou não. E parece até, no meio dessa pergunta, que eles estavam buscando um motivo para justificar o divórcio, um motivo para desmanchar o casamento, para dissolver a família. Nota aí, vieram alguns fariseus e perguntaram: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ou quais são os motivos? Talvez colocando essa pergunta de outra maneira, a pergunta seria: quais são os motivos que me permitem me separar da minha esposa? Quais são os motivos? Irmãos, essa pergunta feita pelos fariseus nos faz perceber o quanto esse assunto, e esse texto em especial, é importante e atual. Importante para a nossa vida, para a vida da sociedade, e é atual, porque exatamente isso é uma questão muito presente nos dias de hoje. Nós lidamos constantemente com situações semelhantes, de pessoas que estão procurando um motivo para justificar o divórcio, procurando um motivo para justificar a separação. E que fique claro que neste ponto eu não estou me referindo a descrentes. Não estou me referindo a descrentes, porque todos nós temos o entendimento de que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, vive para agradar a vontade de Satanás. Mas não é de descrente que estamos falando e destacando por que esse texto é tão importante. Porque o texto aqui apresenta pessoas que dizem conhecer a Deus. Os fariseus eram pessoas que conheciam as Escrituras e se julgavam espirituais, conhecedores de Deus, pessoas que se diziam viver na presença de Deus. E infelizmente é a realidade que nós vivemos também hoje. Pessoas que dizem viver na presença de Deus, dizem estar buscando a vontade de Deus para suas vidas, e está com essa dúvida, querendo resolver essa situação dentro da sua casa, levantando essa questão: Deus permite ou não permite o divórcio? Então vamos olhar para o texto, porque depois que eles fizeram esta pergunta, por quais motivos eu posso me separar da minha esposa? Ou talvez Deus permite ou não permite que eu me separe? Então, para responder essa pergunta, Jesus passa a descrever para aquela multidão o que é o casamento. Parece que a resposta de Cristo começa mostrando para as pessoas aquilo que elas ainda não haviam entendido: o que é o casamento. Porque para entender o que é o divórcio, precisamos entender primeiro o que é o casamento, o que muitos não entendem. O que é o casamento? Na resposta de Cristo, é uma instituição, uma união que foi promovida, criada por Deus. Não é fruto do homem, da imaginação do homem. Foi Deus o Criador quem criou o casamento. Nota a resposta de Cristo, versículo 4: então respondeu Jesus: vocês não têm lido? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e foi Ele mesmo quem disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Então a primeira coisa que Jesus estava mostrando para ele, que nós também precisamos entender, meus queridos, é que o casamento foi uma criação de Deus, uma criação divina, foi estabelecido por Deus. Quando criou todas as coisas, formou o homem e a mulher, ele criou o casamento. Lá no Éden, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, nós podemos abrir lá e ler esse texto. No Éden, viu Deus que não era bom para o homem viver como? Só. Sozinho, solitário. Não é bom. E é interessante porque a palavra de Deus vem dizendo que depois de tudo aquilo que Deus criou, fez a separação entre a luz e as trevas, criou as estrelas. Depois de cada criação, a palavra de Deus diz: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas chega neste momento, Deus percebeu que havia algo que não era bom. Não era bom para o homem estar sozinho. Acharam Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim a palavra do nosso Deus: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A percepção aqui é que Deus trouxe todos os animais, e todos os animais que se apresentaram diante do homem, tinha lá o macho e a fêmea. Macho e fêmea. E o homem começou a perceber que estava faltando algo. Faltava uma companheira para o homem. Porque todos os animais têm macho e fêmea, e o homem estava só. E Deus percebeu que isso não era bom. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou no lugar a carne. E a costela que o homem Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e lá trouxe. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então nós vemos aí no relato de Gênesis que Deus estabeleceu o matrimônio, o casamento. Ele viu que não era bom para o homem estar só e criou para o homem a mulher. E é interessante destacar isso, não é? Porque nós percebemos que Deus não apenas criou o casamento, mas Ele estabeleceu um padrão para o casamento. Qual era o padrão estabelecido por Deus? Um homem e uma mulher. Este foi o padrão estabelecido por Deus. Um homem e uma mulher. Gênesis ainda, capítulo 1, versículo 26 e 27, bem ao lado, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, macho e fêmea. E foi assim que Deus estabeleceu o casamento, um homem e uma mulher, reconhecendo que não era bom para o homem estar sozinho, e percebendo que seria necessário para o homem a mulher, para que ele estivesse completo, porque ambos se completam. E foi assim que Deus idealizou o casamento. Reconhecendo a importância desse fato,
foi que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 7, uma orientação muito importante para os jovens, os solteiros e para as viúvas. Ele percebeu que não era bom ficar só. Bem, disse Paulo, quisera eu que vocês fossem como eu, pudessem viver solteiros, mas eu reconheço que isso não é para todos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9, diz assim a palavra do nosso Deus: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom que se permanecessem no estado em que também eu vivo, sozinhos. Caso, porém, não se dominem, em outras versões, se não conseguem se controlar, nem o solteiro, nem o viúvo, é melhor casar. E é melhor casar do que viver abrasado. Não preciso explicar muito essas palavras, porque todos nós já fomos jovens. Está certo que alguns continuam sendo, mas já fomos jovens, já passamos por essa experiência e sabemos o que Paulo está dizendo sobre viver abrasado. Sente a necessidade de ter alguém do seu lado, um companheiro ou uma companheira. Por isso consegue entender perfeitamente porque Deus viu que não era bom para o homem estar sozinho. Então Deus estabeleceu, criou o casamento. O casamento é uma união criada por Deus. Por isso a pergunta, o que é o casamento, é o que Jesus está ensinando para aquela multidão. Eles perguntaram do divórcio, e ao invés de dar ibope para o divórcio, Jesus resolveu dar ênfase para o casamento. Olha, vocês precisam entender primeiro o que é o casamento. O casamento é uma criação de Deus. Foi Deus quem criou o casamento. Foi Deus quem estabeleceu o padrão para o casamento, um homem e uma mulher. E Deus criou este casamento para que fosse uma união indissolúvel. Porque Deus disse: deixará o homem a seu pai e a sua mãe. É o texto que nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, que nós já lemos, e é o mesmo que Jesus responde para os seus discípulos aqui em Mateus 19, versículo 5. Foi Deus também que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, prestem bem atenção: o que Deus uniu, não separe o homem. Então precisamos entender que o casamento surgiu no coração de Deus, foi estabelecido por Deus, com os padrões definidos por Deus, um homem e uma mulher, para formarem juntos uma união indissolúvel. Isto é o casamento. É por isso que o casamento ele é selado com uma aliança, o anel, que envolve o dedo, que de forma figurada representa esta união, este compromisso que não tem um fim, porque o anel não tem uma emenda. Uma união e um compromisso que deve ser duradouro, enquanto permanecerem vivos. Se um dos dois morrer, você está livre para casar-se. É melhor casar do que viver abrasado. Se não vai sentir falta, então tudo bem, segue a vida. E talvez nesse aspecto seja essa a razão pela qual 1 Coríntios não cita viúvas, né? Cita viúvos, aos solteiros e aos viúvos, porque talvez seja o homem que sofre mais nesse aspecto da união conjugal, ou em alguns aspectos mais do que a mulher.
Mas então, para responder aquela pergunta, Deus permite ou não o divórcio? Jesus começa mostrando para aquela multidão, não apenas para os fariseus, mas também para os seus discípulos. Ele começa ensinando, ou descrevendo, ou revelando que o casamento foi criado por Deus, é uma criação de Deus, cujos padrões foram estabelecidos por Deus, com um propósito definido por Deus, ser indissolúvel. O que Deus uniu, o que Deus ajuntou, que não separe o homem. Depois de mostrar o que é o casamento para aquela multidão, Jesus então passa a mostrar que a dureza do coração do homem contraria o propósito de Deus para o casamento. Jesus passa a mostrar a dureza do coração do homem, porque depois de descrever o que é o casamento, os fariseus voltam a fazer uma pergunta para Jesus, tentando talvez colocar Jesus em contradição. Replicaram-lhe, versículo 7, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Todos os judeus reconhecem que Moisés era um grande líder, que foi um líder orientado por Deus, inspirado por Deus, que andou na presença de Deus. E agora, será que há contradição? Eles perguntam por que Moisés mandou dar carta de divórcio, de repúdio, repudiar a mulher e dar carta de divórcio. Ele mandou. Nota a resposta de Jesus Cristo. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Irmão, permita dizer, essas questões surgiram na mente dos judeus, porque, como eu disse, a sociedade daquela época não era muito diferente da de hoje. Os homens foram influenciados por muitos pensamentos vindo do mundo, inclusive aqueles que deviam andar na presença de Deus, e começaram então a questionar. E havia dentre os judeus um grupo que defendia o livre divórcio, baseado em Deuteronômio 24. Se você não gostou da mulher, ela não é do seu agrado, ela não faz tudo aquilo que você gostaria que sua esposa fizesse, então manda ela embora. Mas havia um outro grupo que dizia: não, o divórcio é permitido se houver relação sexual ilícita ou adultério. Então é claro que se Jesus respondesse aquilo que eles estavam questionando, eles jogariam Jesus contra um grupo ou contra o outro. E agora contra Moisés, porque aí sim poderiam dizer que Jesus blasfemava, porque Moisés foi um homem usado por Deus, e eles não queriam que Jesus assim o era. Mas note a resposta de Jesus Cristo, com muita sabedoria e conhecendo o coração dos homens mais uma vez. Jesus não responde aquilo que eles querem ouvir, mas Jesus responde aquilo que eles precisam ouvir: o que é o casamento e qual era o propósito de Deus para o casamento. Porque a dureza do coração dos homens desviou os homens dos propósitos de Deus. Nota, eles perguntam por que Moisés mandou, e Jesus diz: Moisés não mandou, ele apenas permitiu. Ele não escreveu uma ordem para você: separe-se da sua esposa e dê carta de divórcio. Ele diz: já que vocês estão se separando, pelo menos escreva uma carta. Dizem os estudiosos que o propósito de Moisés era dificultar a situação. Imagina ter que escrever uma carta, apresentar diante do juiz, para que o juiz avaliasse se aquela carta está de acordo e ele pudesse entregar então a esposa, ou entregar a esposa à separação. Eles não queriam isso, não queriam nem se expor nem expor a esposa. Então Moisés deu uma certa permissão. Mas por que deu essa permissão? Por causa da dureza
do coração dos homens, que não queriam aceitar o propósito de Deus para o casamento. Não foi assim desde o princípio, não foi para isso que Deus estabeleceu o casamento. Então, para que Deus estabeleceu o casamento? Bem, de forma bem simples, a primeira resposta é fácil. Para que Deus estabeleceu o casamento? Para que houvesse uma preservação da espécie. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27, nós lemos lá que Deus assim os criou, homem e mulher os criou, e que Deus disse para o homem e para a mulher: multiplicai-vos e enchei a terra. A terra precisava ser povoada, e a humanidade precisava ser também propagada. Se não houvesse a relação entre homem e mulher, não existiria humanidade, não existiria uma nação, não existiria a sociedade que temos hoje. Embora os homens queiram contrariar isso, isso mostra como os homens escolhem sempre andar contrário aos planos e propósitos de Deus, indo contra os planos de Deus. Sim, o propósito de Deus era perpetuar a espécie humana. Esse era o primeiro propósito. Em Romanos 1 diz que Deus está indignado contra os homens, porque eles se rejeitaram os planos de Deus, de tal maneira que as mulheres substituíram os planos de Deus. A relação natural que Deus estabeleceu, homem e mulher, e da mesma maneira o homem. Irmãos, isso é muito sério. Precisamos inculcar na nossa mente, na mente de nossos filhos, que quem estabeleceu o matrimônio, o casamento, foi Deus. E estabeleceu com um propósito que, se seguir os planos do mundo, serão destruídos. Porque como é que a humanidade pode se propagar se houver união entre um homem com um homem e uma mulher com uma mulher? E se todos viverem nesse tipo de relacionamento, homem com mulher, logo a humanidade será extinta. Eles querem negar isso. Dá para ter filho de proveito, mas só dá se tiver união entre homem e uma mulher. Nem vou explicar essa parte química, vocês conhecem. Mas nós percebemos até nisso como Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. E como o homem duro de coração procura em todas as situações rejeitar os planos de Deus. Moisés só permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Significa que ele tentou ensinar e vocês não aceitaram. E o que ele podia fazer? O que Moisés podia fazer? Nada. Mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. O que Moisés podia fazer? Nada. Ele ensinou. E se você ver bem Levítico capítulo 18, lá está Moisés ensinando: olha, não vos associeis e não adoteis os princípios estabelecidos pelos grupos que cercam vocês. Tomem cuidado. Só o comecinho, Levítico capítulo 18. Eu não vou ler todo, mas se você tiver interesse, depois você pode ler, porque ele cita diversos tipos de relacionamentos que são reprovados por Deus. Disse mais o Senhor Moisés: fala aos filhos de Israel, dizes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Aí isso faz lembrar muito a ideia de hoje. Os crentes corrompidos pela sociedade moderna, que tem aprovado todo tipo de relacionamento, tenta se justificar dizendo: mas a lei permite. Sim, a lei de quem? Dos homens ou de Deus? Dos homens.
não andareis nos seus estatutos. Versículo 4: farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. E aí ele começa a descrever vários relacionamentos que Deus não aprova. Não se chegareis a uma parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Para ter relação com ela, é sua parente, não é certo. Não se chegará a uma irmã ou um irmão por parte de pai, não é certo, Deus não aprova. E aí ele vai descrevendo vários tipos de relacionamento que Deus não aprova. Então o propósito de Deus era preservar a espécie, mas os homens, por causa da dureza, estão rejeitando a preservação da espécie, aquilo que Deus estabeleceu. Deus também estabeleceu o casamento, não apenas para preservar a espécie. Irmãos, Deus também estabeleceu o casamento com o propósito de revelar o perfeito amor de Deus, porque devemos amar uns aos outros. E é dentro do casamento que o teste é feito. Maridos, amai vossas esposas, e as esposas devem ser submissas, demonstrando o amor que tem para com seus maridos. Eu fico admirado ao ouvir quantas pessoas, mesmo crentes, dizem: mas o amor acabou. O amor acabou. Então tentam justificar o divórcio dizendo que o amor acaba, quando 1 Coríntios diz que o amor jamais acaba. E aí, quem está certo? É certo que Deus está certo, a sua palavra está correta, o amor jamais acaba. E é este amor que deve ser manifestado dentro do nosso lar, que revela quão perfeito é o amor de Deus. Porque é dentro de casa que pessoas imperfeitas precisam demonstrar o quanto amam a Deus a quem não estão vendo. 1 João, você pode ler a carta de João todinho, você vai ver porque que ele é o discípulo do amor. Porque ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto saberão que somos seus discípulos, ou que somos nascidos de Deus, se nos amamos uns aos outros. E o amor, 1 Coríntios 13, é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. A maioria dos casais briga porque cada um quer que as coisas sejam feitas do seu jeito. Não entendeu o amor de Deus, e não entendeu que Deus estabeleceu o casamento com este propósito: revelar às pessoas lá fora o amor de Deus na vida de pessoas imperfeitas, mas que devem viver para a glória de Deus. Não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você nota a contradição entre a palavra de Deus, o propósito de Deus, os planos de Deus e a atitude dos homens? Até quando eu vou ter que sofrer tudo isso? Até quando eu vou ter que esperar uma mudança? Eu não creio que Ele pode mudar. Onde está o amor nessas palavras? Não está.
E como uma pessoa que diz isto, ou se utiliza dessas palavras, pode dizer que ama ou conhece a Deus. Quando Deus estabeleceu o casamento, Ele tinha isso na sua mente, não apenas a preservação da humanidade, da espécie humana, como Ele tinha também o propósito de revelar o seu perfeito amor através de pessoas imperfeitas, amando uns aos outros. E nesse de revelar o seu perfeito amor, Ele usa a figura de Jesus Cristo, e o amor que Cristo teve pela sua igreja. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Sabemos que as mulheres não são perfeitas, como os homens também não são. Mas é o nosso casamento, ou o casamento cristão, que vai mostrar à sociedade lá fora o verdadeiro amor de Deus, o amor de Cristo pela sua igreja. Deus tinha este propósito, e Ele ainda tem esse propósito, de usar os nossos casamentos, o nosso lar, para revelar com o perfeito amor de Deus. Efésios 5, a partir do versículo 22, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. É claro que eu me refiro, diz Paulo, a Cristo e a igreja. Não obstante, vós também, cada um de per si, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Submissão e respeito são manifestações de amor, e esse amor não pode ser fingido. Então Jesus, ao conversar com aqueles discípulos, ou respondendo à pergunta dos fariseus, diz: não foi assim desde o princípio. Deus não estabeleceu o casamento para essa finalidade, para casar-se e separar-se. Ele estabeleceu para ser uma união duradoura, indissolúvel, com um propósito bem definido: a preservação da espécie e a glória de Deus, a revelação do seu amor e a demonstração clara do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E é a partir deste ponto que Jesus ainda expõe de forma bem clara porque Deus abomina o divórcio. Versículo 9 diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Como nós já vimos, irmãos, Deus abomina o divórcio, porque contraria os planos de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu, contraria, vai contra a vontade de Deus. Não foi assim desde o princípio que Deus fez.
Os homens se desviaram por causa da maldade do seu coração, como eu disse, Romanos capítulo 1, e você pode abrir lá. Que fique claro, a ira de Deus tem se revelado dos céus contra os homens, porque eles estão indo contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus, contra aquilo que Deus estabeleceu. É por isso que Deus abomina o divórcio. E é claro que ao falar do divórcio, consequentemente, ele abomina o novo casamento. O casar, separar-se para casar de novo, e separar-se e casar-se de novo. Achar no Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do nosso Deus: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Deus os entregou, como Moisés fez, não foi? Moisés não mandou eles se separarem, Moisés permitiu. Deus não mandou, mas Deus os entregou, deixou de mão, deixou de lado, os entregou para viverem do jeito que querem, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E amém por isso, que assim seja. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E é do nosso conhecimento quantas coisas abomináveis tem havido na sociedade afora. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, coisa abominável para Deus. Homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Só não enxerga quem não quer. Eu ouvi certa vez uma pessoa dizer algo que marcou muito a minha mente e o meu coração, falando a respeito do casamento e da atitude lasciva dos homens de viverem de forma desregrada, sem compromisso e vivendo para o sexo de qualquer maneira. Ele se atreveu a dizer que a AIDS não é uma doença, é a cura de Deus para a doença do homem. E ao pensar nessa frase, eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer. Só é uma pena que um homem não aceitou o remédio. E você pergunta: por que, pastor? Porque como é que uma pessoa contrai AIDS? Muitas relações com muitas pessoas, com várias coisas, não só com pessoas, com animais, coisas abomináveis. E não percebe a mão de Deus. Assim, você vai dizer, me perdoe, algumas pessoas que acabam contraindo de forma injusta uma seringa contaminada, ou contato com alguma coisa que não devia. Mas isso não desfaz o mérito de onde veio a doença. Foi produzida por causa do erro do homem, de rejeitar os planos de Deus. É por isso que Deus abomina tanto. Continuando aí o texto: receberam a merecida punição do seu erro. Versículo 28: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Essa é a sociedade na qual nós vivemos. A mente do mundo está corrompida, não presta, é reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes,
soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Assim estava aquele grupo de fariseus, não apenas praticando, mas aprovando. Assim estão muitos pastores nos dias de hoje, não só praticando, mas aprovando, sem considerar que o divórcio é abominável para Deus. Deus abomina o divórcio, Ele odeia, vai contra os planos estabelecidos por Deus. E além disso, o texto ainda nos mostra que, além de ir contra os planos de Deus, expõe a pessoa ao pecado. Porque quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a mulher repudiada, comete adultério. Qual é a consequência do divórcio? Em outras palavras, qual é o resultado aí do divórcio? O adultério. E diga-se de passagem, viu, meus queridos, a minha tradução diz relações sexuais ilícitas. Há um grave erro ao interpretar apenas o adultério, porque algumas versões dizem: quem separar da sua mulher por causa do adultério, o adultério não é a causa, será a consequência, o resultado do divórcio. Quem separa está expondo o ex-marido ou a esposa a cometer adultério, porque ele sente que não é bom para ele ficar sozinho, e ao ser abandonado, o que ele vai procurar? Alguém para preencher aquele vazio. Que fique claro que relações sexuais ilícitas aqui, a palavra correta fala de prostituição, fornicação, não apenas adultério. Você sabe qual é a diferença? A ideia de fornicação é um ato sexual praticado por pessoas solteiras, fora do casamento. E a ideia é que antes de casar-se eles passavam um período considerados como maridos e considerado marido e mulher. Você lembra de José e Maria? Maria se aproximou de José e disse: José, eu tenho uma coisa para te contar. O que é? Eu estou grávida. José, ao saber que Maria estava grávida, ele tentou fazer o quê? Separar-se dela. Porque durante o período em que eles ainda não estavam unidos pelo matrimônio, eram considerados como casados, comprometidos um com o outro. E se durante esse período em que houvesse compromisso entre um e o outro, houvesse então um ato que colocasse em dúvida a conduta da pessoa ao lado, aí sim era permitido separação. Antes do casamento definitivo é permitido a separação. Ou prostituição, você descobre que a pessoa não tem compromisso com ninguém, então cuidado. E é interessante porque nós vemos aqui que não apenas contraria os planos de Deus, mas expõe a pessoa ao pecado. O divórcio é assim, é ruim e prejudicial. Ele foi tratado em Mateus capítulo 5, já havia sido feita uma pergunta semelhante a Cristo, e a resposta tinha sido algo igual.
Versículo 31 e 32 diz assim: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Olha, Jesus está mostrando aquilo que perguntaram, mas Moisés não permitiu. Jesus disse: olha, eu sei que foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Porque se o marido não tem certeza, então diz que separou-se dela de forma legal, antes de casar, e que não teve nada com ela. Então você tem o direito de escrever uma carta e mandar ela embora. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas antes do casamento, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Viu a palavra? Expõe ao adultério. Irmãos, Deus abomina o divórcio. Deus abomina, porque contraria os planos de Deus e expõe a pessoa ao pecado. Seja o marido, seja a esposa, expõe ao pecado. Por isso, antes de casar, há erros que nós devemos evitar. E como a maioria já é casado, cabe a nós ensinar nossos filhos para que evitem esse mal nas suas vidas. Porque a sociedade lá fora já casa com esse pensamento: se não der certo, separa. E já vai planejando como vai promover a separação. E já soubemos de casamento que não durou 24 horas. Foi rápido, hein? Quando a pessoa pensou, caiu a ficha, acabei de casar, já estava separando. Nem vou falar que isso acontece muito na mídia. Por que pessoas famosas estão envolvidas nisso? Que é para poder colocar esse pensamento na sua mente de que isto é normal. Todos estão fazendo isso. Você deve seguir por esse caminho, mas olha, escute. Jesus está ensinando os seus discípulos, a mim e a você, que isso não estava nos planos de Deus, que Deus abomina. Por isso, para nós, a atitude deve ser diferente. Devemos encarar o casamento com seriedade, com a mesma seriedade que Jesus tratou aqui, com a mesma seriedade. Os erros que nós precisamos evitar é de não nos unirmos com prostitutas, a não ser que elas se convertam e se tornem uma nova criatura, porque vemos casos desse tipo na Bíblia. De quem que nós estamos falando? Quem era uma prostituta e se casou e fez parte da genealogia de Jesus Cristo? Raabe. Com quem ela se casou? Salmão, descendente de Davi, ou da linhagem de Davi e da linhagem de Jesus Cristo, porque ela se arrependeu e aceitou o Deus de Israel como seu Deus. Você pode ler essa história na Bíblia, tá? Depois você lê com muita calma, muita atenção. Mas com relação às prostitutas, 1 Coríntios 6, versículo 12, ele começa dizendo que todas as coisas são lícitas, mas tome cuidado, a lei dos homens até permite, mas nem todas as coisas convêm. Não é bom que o Filho de Deus pratique. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, versículo 12, foi o texto que eu acabei de ler. Versículo 13 diz: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Lembra? O casamento tem esse propósito: mostrar ao mundo o relacionamento de Cristo e a sua igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não entenderam ainda que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de uma prostituta? Teria relação com uma prostituta, sabendo que eu pertenço a Cristo?
A resposta é absolutamente não. Cuidado, a nossa sociedade diz que o pai, para ensinar o filho como deve ser homem, então leva para aquela casa da luz vermelha e bota o menino lá dentro, porque depois disso ele vai sair de lá um homem. Esse é o pensamento do mundo, não deve ser o pensamento do crente, porque isso não faz de um rapaz um homem. Pelo contrário, deixa ele ainda mais sem noção quanto aos princípios de Deus. Ter relação jovem não prova que ele é um homem. Homem é uma pessoa que sabe respeitar a esposa que tem, que sabe cuidar e zelar pela sua casa. Isso é ser um homem. Que trata bem a sua esposa como Cristo trata a sua igreja. Isso é ser um homem. Fora isso, até um tempo atrás tinha um outro nome para isso, e não eram bons. E você pode pensar em alguns deles, de como chamaria um homem desses, que não tem compromisso com ninguém ou que se envolve com prostitutas. Mas segue aí o texto: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma com ela um corpo só, ou um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, meus irmãos, fujam da impureza. Digno de honra seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, disse a palavra de Deus. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então evite a prostituição. Isso trará a ira de Deus contra a sua vida. Evite a união em matrimônio, casamento com incrédulos. 2 Coríntios capítulo 6, eu acho maravilhoso isso na palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6. Parece que Deus quis facilitar as coisas para nós. Então 2 Coríntios capítulo 6 fala sobre a união de um crente com um descrente. Não glorifica a Deus. Foi Deus quem revelou para mim. Eu falei: Senhor, mostra. E uma luz brilhou do céu, e eu vi um brilho tão intenso no rosto daquela pessoa que só podia ser mandada de Deus. É contra a vontade de Deus, é abominação, Deus odeia. Então cuide. Para vocês não dá mais para mudar a situação, mas dá para mudar para os seus filhos, para os seus netos. Ensine. Talvez você não tenha ensinado para os seus netos, para os seus filhos. Ensine para os seus netos. Ame a Deus, ensine-os a amar a Deus também. É o melhor para a vida da sua família, será o melhor para a nossa nação também. A nossa união, meus queridos, não é apenas para viver de aparência. Não. Deus não quer que vivamos de aparência, Ele quer que amemos de fato e de verdade. 2 Coríntios 6, versículo 14 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A resposta é: nenhuma. Não tem como andar junto, justiça e iniquidade. É por isso que no começo, quando o incrédulo quer atrair o crente ou a crente, ele se passa por bonzinho, ele é um lobo em pele de cordeiro. Até vai para a igreja: não, eu aceito, vou para a igreja com você. Até levanta a mão e diz: eu quero Cristo como meu Salvador. E por incrível que pareça, já soube de crente que fez uma proposta dessa para um incrédulo, para uma incrédula.
estava encantado de uma moça, olhou para a moça e falou assim: tem uma coisa boa e uma ruim para falar para você. A ruim é que eu não posso namorar com você, porque você é descrente. A minha família não aceita, a igreja também não, e Deus também não. Agora a boa notícia é: se você quiser aceitar Cristo, você ganha um namorado. Qual foi a escolha da moça? Receber a Cristo. Até passou a ir para a igreja. Quanto tempo durou o casamento? Pouco tempo. E por incrível que pareça, não foi por causa da moça, porque ela de fato acabou se convertendo, pelo menos aparentemente se converteu de fato. Quem não se converteu era um cara que parecia crente, era sem futuro mesmo, não prestava. Mas a Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual, pobre da moça, tem até dó, porque não há sociedade entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Acenda a luz e as trevas desaparecem. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou você é um filho de Deus ou você é um filho do diabo. E como eu costumo dizer para os jovens, escolha quem você quer ter como sogro. Ou você vai ter Deus dentro da sua família como seu sogro, ou você vai ter o diabo. A escolha é sua. E aí depois não se queixe se o seu casamento virar um inferno, porque foi você que escolheu errado. É permitido? Sim, se há relações sexuais ilícitas, não corretas para um crente, então se separa, ainda dá tempo, foge. Viu? Foge. Jesus está mostrando isso para os seus discípulos ali. Sim, repudia, se afasta enquanto dá tempo, antes de casar, porque depois de casado já não dá mais. Então continua o texto: que união há entre o crente e o incrédulo? Nenhuma. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Também não há. Ou você adora a Deus ou adora os ídolos. Não dá para servir a dois senhores. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso a orientação de Deus é: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Todas estas coisas é antes do casamento. Pode repudiar. Se houver relações sexuais ilícitas antes do casamento, repudia, separa. Depois do casamento, diz a palavra de Deus que não se separem, porque a mulher incrédula é santificada pelo marido, e o marido incrédulo é santificado pela mulher. Mas se separar, você está livre, mas não livre para fazer o que você quer, livre para servir a Deus, que não se casa. Lá em Levítico 18, fala que dentre os muitos erros que nós devemos evitar, fugir desse tipo de casamento, estão as prostitutas, que nós vimos em 1 Coríntios 6, os incrédulos, segundo Coríntios 6, em Levítico, o casamento entre parentes, pessoas muito próximas, congênitas, acho que é essa palavra que descreve isso, cujo sangue é da mesma família, e nós já vimos os resultados. Pessoas que casam com pessoas muito próximas da mesma família costumam ter genes defeituosos, e acaba que as crianças nascem ou nem nascem. É eliminado para que não se propague esse tipo de casamento. Então, irmãos, voltando para Mateus, capítulo 19,
Deus permite ou não permite o divórcio? E a resposta, meus queridos, é um enfático não. Deus não permite. Deus não permite o divórcio. Deus estabeleceu o casamento para ser indissolúvel. Quem permite é o homem por causa da dureza do seu coração. Mas quem se separa e se casa comete adultério. E os discípulos entenderam bem isso. Foi por isso que eles disseram: se é essa a condição, Senhor, então é melhor o homem não casar. É melhor então não casar. Já não é interessante, talvez, pensamento motivado pela influência já do mundo, pelo convívio naquela sociedade. E tem tantos que usam esse mesmo argumento: é por isso que eu não caso, é melhor viver solteiro. Não. Se você não consegue se conter, a Bíblia manda casar, case. Mas ao invés de procurar motivos para se separar, encontre em Deus motivos para lutar pelo seu casamento. Eu vou repetir: ao invés de você estar procurando, como os fariseus, um bom motivo para se separar, porque você vai encontrar defeito nas pessoas. Ninguém é perfeito, assim como vai encontrar defeitos em você. Ninguém é perfeito. Ao invés de estar procurando motivos para se separar, porque se você procurar, você vai encontrar. E se você alimentar na sua mente a possibilidade do divórcio, você vai se separar. Mas eu costumo dizer para quem casa, que a primeira palavra que deve ser riscada do seu dicionário é o divórcio. Porque você assumiu um compromisso diante dos homens, mas assumiu também um compromisso diante de quem? De Deus. É um compromisso diante de Deus. E quebrar esse compromisso é assumir uma atitude de rebeldia contra Deus. Então, ao invés de procurar motivos para se separar, procure em Deus motivos para lutar pelo seu casamento. Porque, irmãos, o que mais nós necessitamos nos dias de hoje não são de crentes que vivem igual ao mundo, são de crentes que vivem em família, o marido e a esposa, para promover a glória de Deus. É disso que nós precisamos. Precisamos resgatar o valor da família, resgatar o valor do casamento nesta sociedade perdida e corrompida. É para isso que Deus nos chamou, e é com esse propósito que Deus deseja usar a minha vida e a sua. Então lute para preservar o seu casamento, para que ele promova a glória de Deus e revele para as pessoas lá fora o amor de Cristo. O amor de Cristo. Eu quero concluir a mensagem de hoje, porque nota, os discípulos chegaram a essa conclusão: então é melhor que não se case. Se é tão difícil assim, é melhor que não se case. Mas Jesus conhece a realidade dos homens, e ele então diz: nem todos são aptos para receber este conceito, para ficarem solteiros, apenas a quem foi dado essa capacidade. Porque há eunucos de nascença, pessoas que nasceram e não têm necessidade de ter uma companhia, vivem muito bem sozinhos. Você já deve ter conhecido algumas mulheres e homens assim, nem vivem procurando casos, não vivem para isso, estão bem sós. Há outros que se fizeram tais. Aqui os homens fizeram tais, e aí foram obrigados a viver assim solteiros. Não é que queriam, mas foram obrigados. E aí vemos a desgraça daqueles que estão sendo obrigados a viverem solteiros. Tanta manchete ruim e negativa na TV. E há outros que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Se fizeram, não foram feitos, tá?
não foram obrigados por nenhum decreto vindo do homem, eles escolheram isso para si, para servir a Deus, como foi o caso de Paulo. Como missionário, vivendo e viajando de um canto para o outro, era mais fácil viajar sozinho, era mais fácil sofrer os açoites sozinho, do que ver a esposa sendo açoitada, ou um filho sendo apedrejado. Seria duro para Paulo, mas foi mais fácil seguir sozinho. Ele tinha direito de casar? Tinha. Ele disse: eu tenho direito, como os outros também, de ter alguém que acompanhe, mas eu abri mão disso. Quem é apto para viver solteiro, que viva e que a sua vida seja para a glória de Deus. Se não é apto, então case. Eu citei Paulo, mas entenda, não citei irmã Maria Leite, porque ela viveu solteira por muitos anos servindo a Deus, mas ela ainda espera em Deus. Se Deus permitir, ela casa. E eu caso também. Ela vem, apresenta, se for um homem varão de Deus, caba macho, aí casa. Mas irmãos, apenas concluindo sobre o casamento, e que fique bem claro, irmãos, para um cristão salvo em Jesus Cristo, entenda que Deus não permite o divórcio. Jesus apresentou o que era o casamento, o propósito de Deus para o casamento, e a maneira como Deus abomina o divórcio, para mostrar para aquela sociedade, para os seus discípulos, que Deus não permite o casamento, Ele é contra, e nós precisamos ser não permite divórcio, perdão. Obrigado. Está vendo porque é bom ter a esposa? Por que a Bíblia chama de auxiliadora idônea? Porque quando o pastor erra ou se confunde, ela dá um chamado de lá. Aí o pastor dá um jeitinho, igual aquele pastor que se perdeu falando sobre Zaqueu. Você conhece essa história? Eu conto outro dia para vocês, ou no final, não nessa mensagem, tá bom? Quem ficar em casa vai perder essa, é só para vocês. Efésios capítulo 5, versículo 1 a 8 diz assim, meus queridos, e é claro que esse texto finaliza muito bem o que a palavra de Deus fala sobre a importância do casamento, e porque o divórcio é tão prejudicial e não deve ser pronunciado entre nós. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Não é o mundo que vamos imitar, que precisamos imitar, é a Deus. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, com oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É assim, essa atitude que devemos ter dentro do nosso lar. O marido para com a esposa e a esposa para com o marido, mesmo que este amor envolva sacrifício. Agora, irmão, sacrifício não é você estar lançando no rosto todo dia não, viu? Isso não é sacrifício, e não faz bem para o seu casamento. Você está vendo o tanto de sacrifício que eu faço por você? Só eu que te amo, ninguém mais que te quis. Ou declaração de amor bonita. Ninguém mais te quis, só eu que te aceitei. E hoje a sociedade está descobrindo que esse tipo de declaração é uma opressão, e é extremamente prejudicial para o casamento, para qualquer tipo de relacionamento. Estamos juntos, unidos por Deus, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não é à toa que eu tive Covid e minha esposa teve também. É na saúde e na doença, na riqueza e no que mais? Puxa, eu fico admirado quantos casais esquecem de tudo isso, não conhecem a Deus. Nós conhecemos. É estranho ver um casal que tem as coisas dela e as coisas dele, contas separadas, tudo é separado. Já estão planejando o quê? Eles já vivem separados, só não entenderam isso, né? É os meus e os teus, é tudo separado. Já vivem o divórcio no dia a dia, só não entenderam isso. Já casaram divorciados. Parece estranho, mas é a realidade dos dias de hoje, não é? O triste é isso no meio da igreja. Crentes que vivem assim. Quando a situação aperta, quando tem dinheiro, está tudo bem.
Ah, rapaz, quando a situação aperta, aí o bicho pega dentro de casa. Começa o desespero por causa das contas, e ao invés de um apoiar o outro, eu vou lhe ajudar, nós vamos sair dessa, e incentivar, um começa a machucar o outro. Está vendo? É porque você é um incompetente, inútil. E aí depois não entende por que o casamento acabou. Porque esqueceram os princípios de Deus. Não esqueça. Ensine isso para os seus filhos. Continuando aí o texto. Devemos andar em amor como Cristo também nos amou. Versículo 3 diz assim: mas, porém, por outro lado, a impudicícia, imundiça mesmo, e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Paulo falou sobre isso, 1 Coríntios 5, olha, eu fiquei sabendo que no meio de vós há um caso de impureza terrível, e eu fico admirado que ninguém tratou disso. Havia entre vós quem possua ou durma com a mulher do seu pai. É abominável, que coisa terrível. Como é que vocês estão aceitando isso, irmão? Não aceite. Esse tipo de coisa nem deve se nomear entre vós. Não deve haver nem menção disso dentro da igreja. Não é que a igreja não deve apresentar caso desses. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que não deveria haver. Como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, palavras vãs inúteis, piadinhas de mau gosto, que traz essa conotação terrível, não deve existir dentro da igreja. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, porém, isto: nenhum incontinente, alguém que não sabe se controlar, nenhum impuro, alguém que tem relações sem compromisso, nenhum avarento que ama o dinheiro, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Quem pratica essas coisas não pertence a Deus, então não siga o exemplo deles. Ninguém vos engane com palavras vãs, irmãos. Ninguém diga: não, é normal, não, a lei permite, não, está tudo bem, a aliança não segura casamento. Ninguém te engane com essas palavras, porque por essas coisas, o que vem? A ira de Deus. E ela vem sobre os filhos da desobediência, aqueles que rejeitaram os planos e os propósitos de Deus. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, no passado, eres trevas, agora, porém, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. É isso que cabe a cada um de nós. Então, quando perguntarem para você o que você acha do divórcio, é uma abominação, uma coisa terrível. E o casamento é o que? É a coisa mais sublime que foi estabelecida por Deus. Ai de mim se não tivesse a minha esposa. Ai de mim se ela não tivesse ali para me completar. Ai da sociedade se não existisse a nossa família. Seria extinta. E ai de nós se nós não fôssemos crentes, não haveria luz em meias trevas. Então, irmãos, vamos viver como filhos da luz. Vamos dar valor ao casamento. E vamos responder à pergunta: Deus permite o divórcio? Vamos responder com um retumbante não. Deus não permite o divórcio. Que Deus nos abençoe.